E aí, pessoal, vamos mergulhar em mais uma explicação visual por aqui. O que será que realmente constrói mentes brilhantes, hein? Hoje, a gente vai desvendar como a ciência moderna do aprendizado, batida no liquidificador com uma determinação pura e bruta, cria hábitos de estudo simplesmente imbatíveis. A gente vai explorar umas estratégias que fogem totalmente daquele decoreba tradicional, sabe? E para sacar como isso funciona na prática, a gente precisa olhar para uma história real, uma trajetória que mostra direitinho o que acontece quando a força de vontade esbarra na eficiência. Eram 5 da manhã, e olha, o alarme nem precisava tocar. Esse era o mundo do Marcos. Um estudante que pulava da cama de madrugada não porque achava legal, mas porque a vida exigia. Ele levantava de um colchão fininho, num quarto que dividia com os irmãos, numa casa lá no fundo de um beco. O dia dele começava muito, mas muito antes do sol nascer. A rotina era um absurdo de pesada. 8 horas de trabalho braçal, depois escola à noite e só aí os livros. Sobravam pouquíssimas horas para dormir. Era um cenário de escassez total. Não tinha tempo sobrando, não tinha grana, na verdade não tinha nem internet em casa. Parte 1. A decisão de não parar. O verdadeiro poder da persistência. Bom, vamos entrar direto nesse ponto. No mundo onde a galera jura que sucesso acadêmico depende 100% de estabilidade financeira e rios de tempo livre, a história do Marcos joga a luz sobre um ativo que, sinceramente, dinheiro nenhum compra. A persistência inabalável. Quando tudo em volta está um caos, a única alavanca que sobra é aquela decisão interna de continuar, de não largar o osso. Afinal, o que separa a pessoa que realmente absorve informação daquela que esquece tudo no dia seguinte? Tem um mito gigantesco por aí de que o segredo é a inteligência inata, o tal do dom natural. Mas a realidade, apoiada por muita evidência científica, é outra. O fator decisivo não é ser gênio, é ter estratégia. Parte 2. A ciência do aprendizado. Como a gente consolida nossas memórias. Olha só, a neurociência já passou décadas estudando exatamente como o nosso cérebro guarda e arquiva informações novas. E o que eles descobriram é até um pouco assustador. A grande maioria das pessoas estuda de um jeito completamente errado, usando métodos que batem de frente com a forma como a nossa cabeça funciona. De um lado, a gente tem a armadilha mais clássica de todas, a releitura passiva. Ler e reler um texto várias vezes cria uma ilusão muito perigosa de que a gente está aprendendo. Os nossos olhos reconhecem as palavras e, bum, vem aquela sensação de eu já domino isso. Mas o cérebro só reconheceu um padrão visual, ele não gravou de verdade. O resultado, a gente esquece tudo em mais ou menos 48 horas. Agora, do outro lado, a gente tem a verdadeira mágica, a recuperação ativa. Fechar o livro, fechar os olhos e forçar a mente a puxar informação lá do fundo. Esse esforço gigantesco para lembrar não é só um textinho, tá? É literalmente o processo físico que constrói e cimenta as novas conexões neurais na nossa cabeça. E o impacto de sair dessa postura passiva para ativa é um absurdo. Tem pesquisas lá da Universidade de Washington mostrando que adotar a recuperação ativa pode aumentar a nossa retenção de conhecimento em até 50%. 50% é um salto gigante. E a melhor parte, a gente não consegue isso passando mais horas encarando um livro. A gente consegue isso mudando drasticamente o jeito que a nossa mente briga com aquele material. Então, como é que a gente faz isso na prática? A ciência nos dá um trio de ferro para os estudos. Número 1, a que a gente acabou de falar, a recuperação ativa. Aquele esforço cognitivo suado de tentar dar resposta sem colar do caderno. Número 2, a repetição espaçada. Basicamente é revisar um assunto em intervalos que vão crescendo. Tipo, revisa um dia depois 3 dias, depois uma semana. Tem aplicativos de graça, tipo o Anki e o Quizlet, que fazem isso no automático pra gente, desafiando a nossa curva do esquecimento de um jeito genial. E número 3, o método da elaboração, que é basicamente virar aquela criança curiosa e perguntar por que o tempo todo. Por que essa fórmula é assim? Como a gente explica isso para uma criança de 5 anos? O Marcos não fazia a menor ideia desses nomes acadêmicos todos, mas a intuição de quem tem os minutos contados fez com que ele aplicasse cada uma dessas técnicas só para conseguir sobreviver às provas. Parte 3. O poder da escrita. Por que anotar à mão realmente funciona? Presta atenção nisso. O simples ato físico de pegar uma caneta e arrastar no papel muda totalmente como o nosso cérebro se engaja. É um universo completamente diferente de só teclar num computador. É o que o pessoal chama de efeito de geração. Escrever à mão obriga a nossa mão a desenhar a letra do zero. E esse movimento todo, misturado com o olhar para o papel e processar a linguagem, cria um caminho de memória muito mais forte. É como se a gente estivesse filmando uma cena com 3 câmeras ao mesmo tempo, em vez de uma só. Lembra do caderno de R$ 2 do Marcos? Pois é, ele não ficava copiando as coisas como um robô. Ele pegava as ideias e resumia com as palavras dele, desenhava uns mapas mentais malucos, rabiscava dúvidas no canto da página. O caderno era barato, com certeza, mas o peso cognitivo que estava sendo colocado ali não tinha preço.
E claro, hoje em dia a gente pode juntar esse poder todo da velha guarda com o que tem de mais novo na tecnologia. A inteligência artificial entra na jogada como um megafone para o nosso esforço. Se a gente já fez o dever de casa no papel, dá para jogar uns comandos super específicos na IA. Tipo, gera 10 perguntas nível difícil sobre esse assunto que eu acabei de estudar. Ou então, me explique esse conceito complexo usando outro ângulo. Ou até pedir para a IA encontrar onde estão os buracos cegos no resumo que a gente fez. A regra de ouro aqui é cristalina. A tecnologia não vai estudar por ninguém, beleza? Ela só amplifica o suor que a gente já deixou na mesa. Parte 4. Maximizando o tempo. Como tirar leite de pedra nos intervalos. A galera adora usar a desculpa de que precisa de horas e horas totalmente livres para aprender alguma coisa direito. Só que a rotina do Marcos joga esse argumento no lixo. O cara tinha 8 horas de batente e mais 2 horas esmagado no transporte público. A agenda dele era um bloco de concreto. O estudo tinha que acontecer nas rachaduras do dia. A grande sacada é pegar esses pedacinhos minúsculos de tempo e transformar numa arma absurda. É estudar em pé no ônibus sacolejando. É revisar um tópico rapidinho enquanto engole o almoço. É usar aqueles 10 minutinhos que sobram entre uma tarefa e outra. É acordar na calada do fim de semana antes do resto da casa fazer barulho. Em vez de ficar esperando aquele cenário perfeito de 3 horas ininterruptas de paz, a tática de quem ganha o jogo é atacar o conteúdo na menor fresta de tempo que aparecer. E quer ver uma matemática maluca que prova isso? 120 horas. Essa é a quantidade de tempo líquido de estudo que se acumula em um ano só se a gente dedicar 20 minutinhos por dia no trajeto do ônibus. 120 horas! É tempo suficiente para maratonar várias temporadas de uma série, mas no caso dele, estava sendo usado para construir a base de uma aprovação em medicina. É a prova matemática, irrefutável, de que ter constância naqueles momentinhos curtos gera um tsunami de conhecimento a longo prazo. E a gente pode aplicar isso agora mesmo. Em vez de deixar essas janelas de tempo derreterem rolando o feed do celular sem pensar, a gente pode capturar esses minutos. Coloca um programa educativo para tocar enquanto caminha até a padaria. Abre um flashcard digital rapidinho na fila do banco. Deixa uma aula gravada rolando de fundo enquanto lava a louça ou faz alguma tarefa manual do dia a dia. Isso é literalmente pegar o tempo morto e ressuscitar ele como tempo super produtivo. Parte 5. O preço da aprovação. Uma jornada que não tem nada de fácil. Misturar os truques certos da neurociência com essa obsessão por aproveitar cada segundo traz resultados surreais. Mas, vamos ser honestos, o caminho quase nunca é uma linha reta. O pedágio emocional para chegar no objetivo é caríssimo. Olha só a linha do tempo dessa história. O sucesso não caiu no colo logo de cara, não. No primeiro vestibular, faltou base sólida de conteúdo. Na segunda tentativa, a ansiedade e a falta de controle emocional falaram mais alto e derrubaram a nota. Foi só na terceira tentativa, armado até os dentes com técnica, que o Marcos cravou a aprovação em medicina. Sabe qual foi o momento em que ele viu o nome na lista? Foi no banheiro da empresa onde ele ganhava salário mínimo. Imagina o choro de alívio e triunfo ali. E a guerra não acabou. Foram mais 2 anos trabalhando e fazendo o curso de medicina ao mesmo tempo, virando noites até, enfim, colar grau e depois passar um concurso super rigoroso para garantir a estabilidade. Essa frase resume a essência de absolutamente tudo. A vitória vai para os que não desistem. É muito, mas muito fácil jogar a toalha quando as coisas ficam difíceis. Qualquer pessoa consegue fazer isso. O que separa quem chega lá não é quem sofre menos, mas sim quem decide sentar na cadeira e voltar para a mesa de estudos depois de cada falha. É a capacidade de persistir quando a dor, o cansaço e até a pura lógica dizem que parar seria o mais sensato a se fazer. O resultado extraordinário é prêmio de quem aguenta o processo ordinário e exaustivo, dia após dia, repetidas vezes. Então a gente fecha essa nossa análise de hoje com uma provocação necessária para ficar ecoando por aí. Diante do acesso histórico à informação que existe hoje, com internet rápida, inteligência artificial avançada e um mar de cursos gratuitos, os recursos não são mais uma barreira invisível. O que falta é exclusivamente a decisão interna de executar. A mudança não começa num futuro mágico e ideal. Ela começa no próximo instante livre disponível. O futuro desejado é construído, página por página, por quem decide trocar as desculpas e as justificativas pela ação pura. Fica aqui a reflexão. O que será feito com os próximos minutos de hoje? A resposta para isso é o que define o jogo todo.